Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos entrando na nossa aula de número 12. O tema é milagres no nosso tempo. O texto, Hebreus 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Os milagres são eventos naturais para Deus, mas sobrenaturais para os homens. Os nossos três objetivos: discutir a respeito da invasão sobrenatural dos milagres, como que eles atuam em algumas igrejas, mostrar que o cristianismo é um grande milagre e dissertar a respeito do simbolismo do milagre e a sua natureza. Olha que interessante, nas primeiras aulas nós tínhamos aqui uma linha de tempo e eu chamei essa primeira linha de tempo de Kairos, que é a linha de tempo de Deus, é onde Deus está. E eu vou desenhar agora aqui um globo. Não vou fazer mais uma linha do Cronos, vou desenhar um globo e vou escrever aqui, ó, mundo físico ou mundo espiritual. E aqui, dentro desse Kairos, eu também posso chamar de sobrenatural ou mundo espiritual. Então nós temos o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo sobrenatural e o mundo natural, onde nós vivemos. E nós temos que entender que quando o mundo espiritual se relaciona com o mundo físico, acontece aquilo que nós chamamos de milagres. Isso é tão forte que o nosso comentarista da lição, ele chama esse relacionamento. Quando o mundo espiritual se relaciona com o mundo físico, ele chama isso aqui de invasão. Então nós temos aqui uma invasão sobrenatural. Uma invasão sobrenatural. Quando o mundo espiritual se relaciona com o mundo físico. Ou seja, quando Deus se relaciona com a sua obra criadora ou com a criatura, acontecem os milagres. Então, eu posso fazer uma formulazinha aqui, ó. Milagres é igual quando Deus se relaciona ou com a criação ou com a criatura. Ok? Então, definindo aqui milagres. Milagres é quando Deus se relaciona com a criação ou com a criatura. E isso, o nosso escritor chama de invasão sobrenatural. É quando Deus, que vive lá na eternidade, no seu tempo, vem e passa a intervir no mundo físico, no mundo natural, ao qual nós conhecemos e vivemos. Isso é muito interessante porque, se nós formos para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos o primeiro versículo da Bíblia, as primeiras palavras escritas, que é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos que no original, no hebraico, ele usa um verbo aqui para criar, chamado de bará. E esse verbo, ele tem o sentido de criar do nada. Ou seja, se Deus criou do nada, quando ele intervém, o mundo espiritual, quando o sobrenatural vem se relacionar com o mundo físico, é algo que foge ao nosso entendimento. Deus, ele criou do nada. Ou seja, ele não partiu de alguma coisa. É algo sobrenatural. Não tem explicação. Por isso que nós ouvimos falar aqui: milagre não tem explicação, porque a nossa mente não consegue entender a mente de Deus. Nós somos limitados. O nosso conhecimento, a nossa razão em relação ao mundo espiritual, às coisas celestiais, é muito limitada.
Por isso que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas vai chegar um dia que nós teremos o conhecimento completo, quando nós estivermos com o Senhor na glória. Mas enquanto estamos aqui, nós conhecemos em parte. O nosso conhecimento é limitado. Então, o milagre é quando Deus se relaciona com a sua criação e com a sua criatura, com os homens. Então, nós vemos que em Gênesis 1 ele cria do nada. Então, ele faz esse mundo físico, natural, do nada. E ele começa a se relacionar através da palavra. E disse Deus: haja luz, e haja o firmamento, haja separação, e produza as águas, e haja luminares. Então, a primeira, se nós podemos dizer aqui, né, que a primeira forma de relacionamento de Deus com a sua criação ou com a sua criatura, ela se dá através da palavra. Aquilo que também nós conhecemos pelo verbo. No princípio o verbo era Deus, estava com Deus, e tudo quanto foi feito por ele. Então, palavra, verbos ou logos. Então, olha que coisa maravilhosa. Milagre se dá através do relacionamento de Deus, que está nessa esfera, kairós, sobrenatural, mundo espiritual, com a criação ou com a criatura. Quando ele intervém ou quando ele invade a sua criação ou a sua criatura. Então, quando Deus se relaciona, acontecem os milagres. E o milagre, registrado na Bíblia, ele se dá através da palavra de Deus, através do verbo, da ação de Deus, através do logos. Por isso que é muito, muito importante. Quem quer ter um relacionamento com Deus e poder viver milagres todos os dias, porque lembre-se, milagre é quando Deus se relaciona com a criação ou com sua criatura. Então, se você quer viver milagres, olha o segredinho, ó. Primeira coisa, palavra. Palavra de Deus, conhecer a palavra, se aprofundar, dedicar tempo para estudar, examinar a palavra de Deus. Pois é através da palavra que você vai ter um relacionamento com Deus e vai poder vivenciar milagres. Palavra de Deus, a primeira coisa. E uma coisa interessante, se Deus criou do nada, se é algo inexplicável, então nós como crentes em Jesus Cristo, nós não temos que discutir isso, tentar inventar teorias que não existem. É simples, para nós é Hebreus 11. Vamos lá para Hebreus 11. Hebreus 11, aqui ó, vamos botar aqui, vermelho. Para nós vivemos tudo isso, nós precisamos aqui ó, de Hebreus 11, versículo 3, lembra? Palavra. Hebreus 11, versículo 3 diz assim, ó: pela fé entendemos, lembra que milagre não se explica, Deus criou do nada, não tem explicação. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus criou o mundo, criou tudo, de algo que não é aparente hoje, mas de algo que partiu do sobrenatural, do mundo espiritual. E nós só vamos entender quando nós chegarmos lá. A Bíblia nos deixa algumas pistas de como que foi esse processo. Lá em Provérbios 8, se você quiser aprofundar um pouquinho, lá fala como que foi essa criação, essa formação da obra criadora e da criatura. Só um pouquinho dá pra gente entender quando ele fala sobre a sabedoria, a partir do versículo 22 para frente. Mas o importante é que pela fé nós entendemos, aceitamos, vivemos e defendemos a palavra de Deus, que produz milagres através do nosso relacionamento com Deus. Outra coisa interessante, quando nós vemos que parte do sobrenatural, do mundo espiritual, parte de Deus, vir a invadir, a se relacionar o mundo físico e espiritual, acontecem os milagres.
Vamos, por exemplo, lá para Gênesis capítulo 3, no versículo 8. Olha como que isso é interessante, diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, Deus saía aqui do sobrenatural, do mundo espiritual, e vinha ao mundo físico, mundo natural, criado por Deus. Ele vinha na viração do dia. Gênesis 3, 8. Então Deus vinha visitar a sua criação, a sua criatura, na viração do dia. Deus tinha um compromisso com o homem, ele vinha visitar, ele vinha se relacionar com o homem. E o homem vivia milagre todo dia. Deus vinha, saía daqui e vinha visitar o homem aqui. Olha que interessante. Aí você vai lá para Gênesis 11. Ó, Gênesis 11. No versículo 7. Olha o que diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha o que Deus está falando. Deus está falando que vai descer, sair lá do mundo espiritual, do sobrenatural, vir até o mundo físico e o mundo espiritual para confundir a língua dos homens. Então, ó, Gênesis 7, 1, nós vemos aqui Deus novamente saindo do sobrenatural e invadindo o mundo físico. E olha que interessante, hein? Deus vinha na viração do dia para se relacionar com o homem, mas isso só foi relatado para nós quando o homem pecou. Aí nós vemos Deus novamente descendo, saindo do sobrenatural e invadindo o mundo físico. Saindo é uma expressão, tá? Porque como Deus é espírito, ele não sai do sobrenatural, ele invade o mundo físico com o mundo sobrenatural, é só uma expressão. Então Deus ele vem novamente em Gênesis 7, invadir o mundo físico, intervir no mundo natural, por causa do pecado do homem. Eles estavam fazendo a Torre de Babel. Então veja, Deus ele vem intervir na sua criação, na vida da sua criatura, porque a criatura ele está se distanciando cada vez mais de Deus. Mas desde o começo nós vemos, ó, Deus vinha até o homem. Deus novamente desce até o homem. É desejo de Deus se relacionar com o homem. E olha que interessante. Vá lá para Gênesis 18. Olha o que diz assim, ó. Gênesis 18, no versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando eles assentados à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Olha novamente Deus invadindo o mundo físico, o mundo natural, né? Deus invadindo, aqui eu escrevi espiritual, aqui é natural. Invadindo o mundo físico, o mundo natural, para se relacionar com a sua criatura, com o homem. Então Deus ele vem e aparece a Abraão. E esse aparecimento, essa descida, essa visitação de Deus, chama-se milagre. Por quê? O mundo espiritual visita o mundo natural. O sobrenatural vem sobre o mundo físico, sobre o natural. Então nós temos que entender, isso é um milagre. Quando nós vemos as pessoas falando assim, eu preciso ouvir Deus falar. Deus não fala comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso de um milagre, eu quero. Essas pessoas, mesmo estando na igreja, elas estão afastadas de Deus. Elas estão afastadas. Porque Deus, ele se revela, ele faz um milagre para nós através da sua palavra. Então a pessoa se sente vazia, ela quer sentir a visitação de Deus, mas ela não quer se entregar à palavra de Deus. Porque quando nós nos entregamos à palavra, a meditar e a buscar,
Deus fala conosco através da palavra. Deus nos visita através da palavra. Deus opera milagres quando nós cremos na sua palavra. Então, se você está se sentindo assim, eu quero mais, eu quero que Deus fale, eu quero. Palavra. Deus se manifestou, Gênesis 1, operando o maior de todos os milagres, a criação do mundo do nada, através da palavra. Deus criou o homem, grande milagre da criação, através da palavra. E Ele nos deixou a sua palavra aqui, ó, escrita, registrada, que já está, demorou quase 1.600 anos para chegar a esse ponto que nós temos aqui em nossa mão. E ela já perdura aí por milhares de anos. Já tentaram destruir de várias formas a palavra de Deus e não consegue, porque ela é de Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, se você quer ouvir Deus, se você quer sentir mais, se você quer um milagre na sua vida, mergulhe na palavra, porque na palavra Deus vai falar com você e você vai receber um milagre. Oh, glória! Então vamos caminhando. Então nós temos aqui essa forma, esse relacionamento. E a ciência, quando estuda determinados fatos, a ciência, ela tem assim, para a ciência nada é impossível. Porém, para ser científico, tem que ser provado, tem que ter evidência. Evidências físicas naturais. Por isso que a ciência não consegue explicar milagres. Foi feito um estudo num hospital na Europa, com 2 alas, onde pacientes ficavam uma quantidade de tempo longa internados. 2 alas. Em uma ala, foi feita uma experiência. Colocou-se pessoas que todos os dias iam ali visitar aqueles enfermos e elas oravam por aqueles enfermos durante, se eu não me engano, um período de 30 dias, orando pelos enfermos. Na outra ala não tinha essa oração, não tinha essa visita. E foi se acompanhando esses pacientes. Foi constatado que na ala onde havia a visita, a oração pelos enfermos, houve uma melhora muito grande. Muitos tiveram até altas, receberam curas, coisas inexplicáveis. Já na outra, os pacientes ficaram na mesma situação ou pioraram. Então, a ciência não consegue explicar, mas um fato foi reconhecido. Que aonde houve a oração, onde houve ali o mover do sobrenatural de Deus, as pessoas apresentaram melhoras nas suas enfermidades. Mas a ciência não consegue explicar. Mas a ciência testou o impossível. Isso foi um estudo científico. Não houve evidências físicas e naturais de que a oração melhorou a situação daquelas pessoas. Mas foi constatado fisicamente que aquelas pessoas melhoraram. Então, existe esse relacionamento que não tem como explicar, porque é algo sobrenatural, é algo do mundo espiritual que invade o nosso mundo físico. Isso é milagre. Quando você ora a Deus pedindo uma direção, pedindo uma resposta, e Deus te dá um sonho, te responde, ou Deus, através da palavra, você está lendo a palavra e Deus fala e você entende que aquilo é a resposta de Deus. Ou quando Deus usa alguma pessoa para falar exatamente aquilo que estava no seu coração. Isso é um milagre. Por quê? É o sobrenatural, é o mundo espiritual entrando, invadindo o mundo físico e natural. É Deus se relacionando com a criatura, com você. Então isso é um milagre. Nós temos que entender também outra coisa. Preste atenção, hein? Isso é muito importante. Existe para nós, vamos fazer assim, 2 reinos. Um que é chamado de reino dos céus e o reino das trevas. Isso é bíblico. Existem 2 reinos. Esses 2 reinos fazem parte daquilo que nós chamamos de mundo espiritual. Ok? Eles fazem parte do mundo espiritual. Tanto o reino das trevas
como o reino dos céus. Quando Deus se relaciona com a sua criatura, nós podemos dizer, quando o sobrenatural invade o natural, o mundo físico, nós podemos dizer que o reino dos céus vem e entra na terra. Já ouviu aquela expressão que o céu desceu? Pode-se dizer isso, porque o sobrenatural invade, o reino dos céus invade. E Jesus nos ensina lá em Mateus 6 a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós aqui ao mundo físico, ao mundo natural, o teu reino, o reino dos céus. Então ele nos ensina a orar pedindo milagres, pedindo o sobrenatural de Deus. Que o sobrenatural venha até nós no mundo físico, que o mundo espiritual venha até nós no nosso mundo natural, que o reino dos céus venha até aqui a terra, para que possamos viver milagres. Então ele fala, Pai nosso. Primeiro ele fala que o Deus é nosso Pai, é Pai de todos, não é só dos judeus. Que está onde? No Kairos, está nos céus. Aí ele fala, já glorifica o nome dele, santificado seja o teu nome. Aí ele fala, ó, clame por milagre, venha a nós o teu reino. Reino dos céus, venha até o mundo físico, até a terra. Nós temos também a operação do reino das trevas. E quando o reino das trevas invade o mundo físico, o mundo natural, quando o reino das trevas de forma sobrenatural entra no mundo físico para se relacionar com a criação ou com a criatura, através de possessões demoníacas, através de opressões, através de influência em coisas físicas, isso também nós podemos chamar de milagre. Ué, mas você está falando que o reino das trevas, cujo o príncipe ali é Satanás, o diabo, os seus súditos são os demônios e aqueles que não entregam a vida a Jesus Cristo, Paulo fala isso também. Você quer dizer que eles produzem milagres? Produzem. Vamos ver? Êxodo, capítulo 7, vamos lá. Êxodo, isso é só um, tem vários registrados na Bíblia. Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Olha que interessante, ó. Êxodo 7, 11. Quando Moisés vai falar com Faraó, e Moisés faz um milagre ali. Porque lá na sarça, lá em Êxodo 3, Deus deu poder para Moisés operar milagres aqui na terra. Ou seja, Deus estava com Moisés fazendo os milagres. Moisés era um canal de bênção usado por Deus. Então Moisés vai até o Faraó, ele lança a sua vara em terra ali, e ela se transforma numa serpente. Olha agora o que acontece no versículo 11. Vamos no 10, ó. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. Milagre de Deus. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, os magos do Egito, ó, faziam parte do reino das trevas. E fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Ou seja, Moisés e Arão, que eram cidadãos do reino dos céus, fizeram um milagre, porque o sobrenatural invadiu o mundo físico. Aí Faraó chamou ali, ó, os servos de Satanás, os magos, encantadores, feiticeiros, e eles fizeram milagres também semelhantes ao que fez os servos de Deus. Então o reino das trevas também se relaciona com a criação e com a criatura e produz milagres. Veja que eles imitaram aquilo que Deus fez através de Arão e de Moisés. Houve uma imitação, mas quando se confrontou, viu-se que a serpente, o milagre de Deus, era muito maior e poderoso do que o milagre do reino das trevas. E é assim que acontece. Porém, nos nossos dias,
Tem pessoas que estão sendo enganadas porque elas estão vendo milagres vindos do reino das trevas e elas não conseguem discernir que isso vem das trevas, porque elas não conhecem, não mergulham, não meditam na palavra de Deus e acham que esse tipo de coisa veio de Deus, mas não. É o reino das trevas vindo para o mundo físico e natural, operando milagres, se relacionando, o diabo se relacionando com o mundo e com seus súditos, aqueles que não servem a Jesus Cristo. Porém, nós temos também o reino dos céus, Deus, o sobrenatural, vindo sobre o mundo físico e natural, operando milagres. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala que nós temos os dons espirituais. E um dos dons que está lá chama-se discernimento de espíritos. Reino dos céus faz milagre, reino das trevas faz milagre. Como que eu posso distinguir? Como que eu posso discernir? Através do Espírito Santo, que me dá dons, e um desses dons chama discernimento de espíritos, para ver se vem do reino dos céus ou do reino das trevas a intervenção. Então nós temos que orar pedindo para o reino dos céus vir acontecer milagres. Mas nós temos que orar e pedir dons espirituais, pedir o dom de discernimento de espírito, para saber se isso vem de Deus ou não. E o mais importante, esse dom de discernimento de espírito, ele se fortalece na nossa vida, ele se aperfeiçoa quando nós conhecemos a palavra de Deus. Por isso que nós vemos muitas manifestações e alguns classificam elas como meninice, como coisa da carne, porque eles conhecem profundamente a palavra de Deus, conhecem no profundo, e eles sabem que isso é uma imitação, é uma cópia, é uma manifestação do reino das trevas sobre a criatura. Então nós temos que ter o discernimento, porque a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E o espírito do profeta tem que discernir quando é uma operação do reino dos céus ou quando é uma operação do reino das trevas. Isso é muito importante para nós. Agora, nós vamos entrar num exercício que nós deixamos em aulas passadas, propositalmente, e vamos fazer esse exercício aqui para você compreender a dinâmica dos milagres. Porque como os milagres são atuais, lembra do texto que nós lemos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e sempre. A conjunção aditiva e faz parte ali, ó, está enfatizando que da mesma forma que ele operou ontem, ele opera hoje e vai operar para sempre. Então, nós temos que entender que o milagre é muito importante na nossa vida, porque o milagre é o relacionamento de Deus para conosco, a sua criatura, para com os seus filhos. É a intervenção de Deus no mundo físico, é o mundo espiritual vindo até o mundo físico. Temos que saber que o mundo das trevas, o reino das trevas, também imita, faz um plágio, uma cópia, se relacionando com o mundo físico e com a criatura de Deus. Porém, Deus nos dá as armas, as condições, a sua palavra, os dons espirituais, para nós discernirmos se essa operação é de Deus ou se não é de Deus. Agora, vamos lá para Romanos 5 e vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Tribulação. Aí eu tenho paciência. Eu tenho experiência. E tenho a esperança. Ok? Então eu tenho aqui, ó, tribulação, paciência, experiência e esperança. Vamos entender a dinâmica do milagre. Por quê? Porque você quer muito milagre, você busca muito milagre, você quer ter experiências com Deus. Olha como que funciona essa dinâmica. Preste atenção. Porque às vezes nós queremos coisas grandiosíssimas, né, que nós julgamos, e nós desprezamos as pequenas coisas.
Sendo que Deus ele age profundamente nas pequenas coisas, mas para nós só interessa quando é grande. Eu quero ver Deus fazer um paralítico levantar. Eu quero que Deus ressuscite um morto. Isso é milagre verdadeiro. Mas quando Deus traz a paz para uma alma que está ali oprimida, isso é um milagre. Quando Deus cura uma depressão, algo que muitas vezes não é visto fisicamente, isso é um milagre. Quando Deus transforma a vida de um homem, de uma mulher, isso é um milagre. Vamos agora entender alguns milagres que foram operados ao longo da história, né? Que está registrado na Bíblia para nós vermos como que é essa operação. Lá em Daniel 3:25 fala de 3 amigos de Daniel que se recusaram a adorar uma estátua feita pelo rei Nabucodonosor. E eles foram lançados numa fornalha e ali eles puderam viver um milagre de Deus, que foi testemunhado por todos. Olha que interessante, hein? Vamos mudar a cor aqui. Olha que interessante. Então nós temos lá esse fato de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A tribulação para eles veio com a estátua. A estátua de Nabucodonosor. Ok? E eles tiveram que se manter firmes, terem paciência quando eles foram lançados na fornalha. Nabucodonosor falou, adore a estátua. Eles não. Se o nosso Deus quiser, ele nos livrará. Se não, glória ao nome dele. Então eles passaram pela tribulação, naquela prova ali da estátua, tiveram paciência até mesmo serem lançados na fornalha, e eles tiveram a experiência, um milagre, ó. Quando o 4º homem apareceu. E isso produziu-se uma esperança cada vez mais firme e forte neles. E até mesmo nos demais, porque até mesmo o rei Nabucodonosor disse que verdadeiramente só o Senhor era Deus. Então nós vemos aqui, ó, que a tribulação, a prova ali da estátua, a paciência de ser lançado na fornalha, produziu a experiência, um milagre, a aparição do 4º homem. E isso gerou esperança neles e em todos que estavam ali. Nós temos também algo de interessante. O povo estava escravo no Egito. Escravo no Egito. O povo escravo no Egito. O povo teve que ter paciência enquanto Deus operava através das pragas. Das 10 pragas. E o povo viveu um grande milagre. Depois da escravidão, que é a tribulação, da paciência, na operação ali das pragas, a abertura do Mar Vermelho, eles puderam ter um milagre. O milagre não foi o mar se abrir, não foram as 10 pragas. O milagre foi a saída. O fim da escravidão. Esse foi o milagre, a libertação, que produziu uma esperança de entrar na terra prometida. Olha que interessante. Olha como que trabalha aqui a dinâmica dos milagres. Tem-se uma tribulação, um período de paciência, de prova. Aí vem o milagre de Deus quando o sobrenatural intervém no mundo físico. E isso produz uma experiência. Outro caso aqui para nós. Olha que interessante. Daniel na cova dos leões. Primeiro foi feita uma armadilha pelos sábios da época para pegar Daniel. Daniel foi lançado na cova. Paciência, confiar em Deus, esperar. A experiência. O anjo do Senhor veio e livrou ele da boca do leão. E isso produziu a esperança de que os ímpios seriam julgados e foram lançados na cova, e que até mesmo o rei da época ali deu glória a Deus. Nós temos também
o caso de Lázaro. Olha que interessante. Lázaro lá na frente, João 11 já. Olha o que aconteceu. Chegou a notícia para Jesus de que Lázaro estava enfermo. Então veio a enfermidade sobre Lázaro. Aí vem aquele processo de paciência, onde ocorre a morte de Lázaro. Aí produz a experiência, que é o quê? A vida, Lázaro ressuscitando. E a esperança. Se creres, verás ver a glória de Deus. Ver a glória. Então, ou seja, para que ocorresse a ressurreição de Lázaro, foi necessário ele morrer e ele enfermar. Aí eu te pergunto, você quer ter uma experiência com Deus? Você quer um milagre de Deus? Você quer que o quarto homem entre na sua vida? Veja, primeiro você vai ser provado, você vai ser lançado na fornalha e o milagre vai acontecer quando você estiver lá dentro. Você quer um milagre da saída dessa terra? Primeiro, ó, você passa pela escravidão, pela opressão, vem os ataques, as provas e você tem que permanecer fiel para você ser liberto. Você vai ser acusado, vai ser perseguido, vai ser lançado numa cova, porém você vai ter que confiar em Deus para que Ele envie o anjo e te livre. Você quer ter o milagre da ressurreição? Você vai enfermar, você vai morrer para depois receber vida. Não é, você quer ver isso na vida dos outros, mas não na sua. Porque para você ver, quer ver? Ó, vamos pegar mais um caso aqui. Tem um que chama-se Naamã. Já ouviu falar em Naamã? Naamã, ele tinha lepra. A tribulação de Naamã era lepra. E o período da paciência? A lepra leva a uma morte lenta. Ou seja, um sofrimento. Então Naamã era atribulado pela lepra e estava ali naquele processo de morte lenta. Aí o que acontece com o Naamã? Neste processo, ele recebe um milagre. Qual é o milagre de Naamã? O milagre de Naamã não é o mergulho no Rio Jordão, não. O milagre de Naamã é a obediência à palavra do profeta. Então o milagre vem com a obediência. Quando ele obedece e faz os 7 mergulhos, o que acontece? Ele é purificado. E ele tem a sua vida, uma nova vida. Ele tem uma vida transformada. Ele fala para o profeta que agora ele reconhece que Deus é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e que ele teria uma vida transformada a partir de então. Ou seja, para você receber uma cura igual recebeu Naamã, primeiro você tem que passar pela enfermidade. Então, nós queremos ver milagres hoje no meio da igreja, mas para eu ver o milagre de uma cura, de um câncer, tem que ter alguém enfermo. Para eu ver alguém ressuscitando, tem que morrer. Para eu ver um grande livramento, a pessoa tem que estar lá no meio da opressão. E hoje nós temos essas situações no nosso dia a dia da igreja. Porém, nós desprezamos coisas pequenas e falamos que essas coisas são grandes. E aí a gente fica, mas Deus não fala, Deus não se revela. Não tem o mover de Deus na igreja, e você sai procurando em outro lugar. Deixa a sua congregação, vai para outra. Fica andando dali para aqui, fica correndo atrás de profetas, porque você fala que quer ter uma experiência com Deus, só que você não passou pela tribulação, não teve paciência para ser aprovado, para poder receber o milagre de Deus na sua vida. E, mesmo que você receba tudo isso, se isso não produzir uma esperança, se não tiver um ensinamento de Deus, não vai valer. Então o processo só é completo quando eu tenho a tribulação produzindo a paciência e eu ser aprovado nesse período de paciência para receber o milagre, a experiência. E essa experiência produz a esperança. Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito, a esperança. Isso aqui é o propósito de Deus.
Isso aqui ocorre no tempo determinado por Deus. A experiência, o milagre vem no tempo para produzir o propósito, para manifestar o propósito de Deus, porque nós não conhecemos os pensamentos de Deus. Nós só vamos conhecer a intenção, o plano de Deus, quando o propósito de Deus se cumpre e nos revela a esperança. Então, no tempo de Deus vem o milagre, e esse milagre nos revela qual era o propósito, aquilo que estava apontando, o que iria acontecer. Um outro exemplo rápido, lá em Êxodo 3, Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. Então, Moisés passou por uma tribulação. Moisés ele foi perseguido lá por Faraó por ter querido praticar a justiça para com o povo de Deus. Ele acabou matando um oficial egípcio e teve que fugir, passou a ser perseguido pelo Faraó. Moisés foi para o deserto, ao período da paciência, 40 anos no deserto, foi onde ele aprendeu a ser manso, que até então ele era agressivo. Então, paciência, 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro, ele foi aprovado nesse período de paciência, que também é uma prova, você está ali no deserto, em meio ao frio, ao calor, aos lobos, ursos, leões, devoradores de ovelhas. Aí vem o milagre, lá na sarça, quando Deus, o sobrenatural, o mundo espiritual, invade o mundo físico, quando Deus se relaciona com a criatura, lá na sarça. Então se cumpre o tempo de Deus na vida de Moisés, depois dos 40 anos do Egito, depois da tribulação, da perseguição de Faraó. Se cumpre aqui no tempo de Deus, depois de 40 anos no Egito, para revelar o propósito que era de Moisés ser o líder que iria levar o povo a ser liberto do Faraó do Egito. Então no tempo de Deus, lembra Eclesiastes 3:1, que é o tema desse trimestre, tempo para todas as coisas, no tempo de Deus, Deus tira Moisés de trás do rebanho, se revela a ele na sarça, ou seja, o grande milagre acontece, revelando qual era o propósito, que era de libertar o povo. Então, todo o milagre que Deus opera tem um propósito, nós não podemos ser egoístas. Porque Deus ele responde a nossa oração porque ele tem um propósito. Deus nos cura de uma enfermidade porque tem um propósito. Deus nos dá um livramento porque tem um propósito. Deus ressuscita o morto porque tem um propósito. Deus cura um câncer, um leproso porque tem um propósito. E esse propósito produz a esperança em nós. Esse era o exercício que nós tínhamos que fazer lá na aula anterior, quando nós deixamos isso no final para a meditação. Quer ver um outro exemplo disso? Em Lucas 5, Jesus manda que os discípulos entrassem no barco. Eles entram no barco de noite, olha, eles estavam navegando à noite, sem iluminação, no meio do mar. E se levanta um vento forte contra eles. E eles ficam meio que à deriva ali no meio do mar, sem ter como lutar contra a força do vento. Então, tribulação, navegar à noite, em meio a ventos fortes, tempestade. Paciência, ficar à deriva ali. Até que se chegou o tempo de Deus na vida deles e Jesus anda sobre as águas. Então a experiência, o milagre foi quando Deus, o seu sobrenatural, vem e invade o mundo físico. Jesus andou sobre as águas representando, simbolizando essa invasão de Deus no mundo físico, e a tempestade se acalmou. Mas qual era o propósito? Está escrito lá, era eles chegarem do outro lado. Simples. É João 6. Não é Lucas 5 não, é João 6. Era eles chegarem ao outro lado. Vamos ler? João 6,16, que diz assim, ó. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, olha a navegação à noite. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, olha a tribulação, porque um grande vento assobrava. E tendo navegado uns 25 estádios, né, foi o máximo que eles conseguiram, o período da paciência, de estar no meio da tribulação, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. A experiência, ó Deus entrando ali na vida deles, no mundo físico, no mundo natural que estava atribulado, com medo, vem o sobrenatural. Jesus anda sobre as águas.
E aí Jesus diz para eles, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou para onde iam. Então essa experiência só fortaleceu eles porque tinha um propósito, era chegar a outra banda para operar do outro lado. Só que no meio do caminho, Deus permitiu que se levantasse o mar, que eles ficassem ali à deriva, perdidos, sem poder avançar, para que no tempo de Deus, Jesus viesse sobre as águas, produzisse um milagre, para que apontasse para a esperança, chegar do outro lado para ministrar a vida das pessoas. Então essa é a dinâmica dos milagres. Deus nunca vai te curar se você não ficar enfermo. Deus não vai te dar a vitória se você não entrar numa guerra, se o inimigo não se levantar contra você. Então, como nós estamos numa constante guerra, numa batalha espiritual muito grande, nós precisamos do milagre, nós precisamos que Jesus venha andando sobre as tribulações da nossa vida, no tempo dele, não no tempo que eu determino o que eu quero. No tempo dele ele vem. E quando ele opera o milagre é para revelar um propósito, aquilo que está à frente. Então se você recebeu um milagre de Deus e não entendeu, ou você, um exemplo, você estava desempregado, orou, jejuou, buscou o Senhor abriu uma porta, não pense que ele fez isso só para te agradar porque você é bonzinho. No tempo dele, ele abriu essa porta, fez esse milagre, pois ele quer produzir esperança na sua vida e quem está ao seu redor. Ou seja, tem um propósito nele ter aberto essa porta. E é esse propósito que você tem que buscar. Que às vezes ele permitiu você ir àquele serviço porque ele quer salvar uma alma lá. Então esse milagre que ele operou aqui na sua vida tem um propósito maior, é um simbolismo. Ele está apontando para algo de grandioso que Deus vai fazer lá na frente. Quando ele levantou Moisés, tirou de trás do rebanho, se manifestou a ele na sarça para que ele fosse o libertador do Egito, isso era um simbolismo que já estava apontando para o que aconteceria com Jesus Cristo. Deus tirou Jesus da glória, enviou ele aqui na terra, ele se encarnou para morrer na cruz e ressuscitar e levar um povo livre deste mundo mal para morar no céu com Deus. Então nós temos que enxergar isso. Um outro exemplo rápido aqui, ó. João estava na ilha de Patmos, preso, tribulação, preso, sofrendo pelo evangelho. E lá naquela ilha ele teve que ter paciência de estar ali na prisão, ele não tinha liberdade. No meio deste tempo, o que acontece? Ele vê Jesus Cristo glorificado. Ele cai aos pés de Jesus, aquele pé como latão reluzente. Toda aquela glória que ele descreve ali no capítulo 1. Ele teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Mas Jesus não fez isso para ele só porque João era um amigo do peito de Jesus, era o discípulo, o apóstolo amado, não. Porque ele tinha propósitos maiores. Ele fez aquilo para produzir esperança em João e na sua igreja. Porque o que acontece ali? Depois de, no tempo de Deus, Jesus se revelar a João, fazer o milagre, ele revela o propósito real daquele milagre, que era revelar os acontecimentos do fim. Toda a carta do Apocalipse foi revelada por João. Então João teve a experiência do Jesus glorificado, porém tinha um propósito, que era produzir a esperança através do Apocalipse. Então todo milagre acontece no tempo de Deus para produzir esperança, para manifestar, para revelar um propósito de Deus nas nossas vidas. E nós temos que buscar entender isso. Quando Deus opera um milagre é porque tem um propósito. Se Deus te curou de uma enfermidade é porque tem um propósito. Deus te ama e opera por misericórdia. Ele faz isso porque Ele tem prazer em abençoar os seus servos. Mas se Ele te curou de uma enfermidade, é porque Ele tem um propósito maior. É algo que é para gerar esperança. Esperar em algo futuro, porque Deus vai fazer algo maior através disso. Talvez através do testemunho que você der dessa cura, pessoas se rendam a Jesus Cristo. Corações se quebrantem. Famílias sejam restauradas. Por isso que é muito importante nós, quando recebemos o milagre, quando temos a experiência, nós testemunharmos. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus para nós sermos testemunhas de Deus. Então, se formos analisar os milagres da Bíblia, no Antigo como no Novo Testamento,
nós vamos ver essa dinâmica de milagres. Eu vou apagar só essa parte de baixo, que agora nós vamos ver que o cristianismo é o maior de todos os milagres. O cristianismo é a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava escondido no seio do Pai, João 1,18. Essa revelação de Jesus e como que ela se dá nos nossos dias. Então nós temos aqui, essa foi a evidência histórica que nós passamos. Agora nós vamos entrar na do cristianismo. O interessante é que em João 21, 25 ele fala assim: se fosse ser escrito todos os milagres que Jesus operou, não caberiam livros na terra para registrar a todos. Olha que coisa interessante. E se nós pegarmos os 4 evangelhos, não tem mais que 40 milagres relatados. Se Jesus operou tanto milagre, por que não foram escritos esses milagres? Porque a ênfase não é no milagre. A ênfase é no propósito, é naquilo que ele representa, é no simbolismo. Então por que eu iria relatar 500 curas de paralíticos? Quando eu relato 1 ou 2 curas, já é o suficiente, porque existe um simbolismo neste milagre, nessa experiência, que aponta para uma esperança e um propósito maior. Então foram relatados alguns milagres apenas, para que nós pudéssemos entender. Um exemplo: Deus tirou o povo do Egito, operou grandes milagres, maravilhas, e o povo morreu no deserto. Toda uma geração morreu no deserto, porque foi desobediente a Deus. Mas eles tiveram a experiência, eles tinham uma esperança. Porém, por eles serem desobedientes, a esperança não se cumpriu na sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado. A ênfase não está no milagre, a ênfase está na esperança. Porque quando eu espero algo, eu busco, eu confio. E essa esperança me ajuda a passar pela tribulação, pela paciência, me faz ter um milagre, ela fortalece-se. E essa esperança, novamente, quando chegar a tribulação, ela me dá forças para passar pela tribulação, para ser paciente e para ter novas experiências com Deus. Então o foco é a esperança, Hebreus 11:1. Porque a fé é o firme fundamento da nossa fé, daquilo que nós não vemos. É a certeza daquilo que nós esperamos. Então o foco é a esperança, não é o milagre. O foco é a esperança, não é o milagre. O milagre, ele produz a esperança, ele nos fortalece para passarmos pelas tribulações, pela paciência, para nos dar novas experiências, mas o foco é a esperança. E eu espero nas promessas de Deus, naquilo que Deus prometeu para a minha vida através da sua palavra. E quando eu espero, eu passo por tribulações de forma paciente e tenho experiências com Deus. Sabendo que um dos maiores... podemos classificar 2 grandes milagres aqui feitos por Deus. Dois grandes milagres. Nós vamos desenhar os 2 ali, para você entender essa dinâmica, qual que é a importância. Porque os milagres são um simbolismo. Então, o milagre, resumindo, o milagre é a forma de Deus se relacionar com o homem. Quando Deus se comunica com o homem, ocorre um grande milagre. Igrejas modernas hoje estão escravizando o povo através de milagres. Opa, como assim? O povo chega lá atribulado, com uma enfermidade, com uma dificuldade. Está naquele processo lá de busca para receber a bênção. Aí eles recebem a experiência, tem um milagre. Deus vai e se revela, comunica, intervém, cura. Aí o que algumas igrejas modernas estão fazendo? Apagando a esperança. Porque a esperança é algo que eu não vejo, é algo que eu espero, é algo que não é dessa vida. A esperança é eu querer viver lá no sobrenatural, no mundo natural. Aí o que eles fazem? Ele apaga a esperança e fala, o nível de relacionamento é esse, o mais importante é um milagre. Então quando eu não consigo ver o propósito no milagre que ocorreu aqui na minha vida, no tempo que Deus determinou, quando eu não consigo ver o propósito do milagre,
Eu passo a querer Deus só para essa vida. Eu quero Jesus Cristo só para essa vida. Eu quero a cura só para viver essa vida. Eu desprezo o propósito maior. Eu desprezo a esperança. É isso que as igrejas estão fazendo. Muitas igrejas modernas, também chamadas de neopentecostais, estão fazendo. Eles levam a pessoa a ter uma experiência com Deus, a receberem um milagre. Só que esse milagre é para esta vida. Às vezes eu tenho que dar dinheiro, dar bens. Eu faço uma barganha com Deus para receber milagres. É isso que eles pregam e ensinam. Ou seja, Jesus Cristo só para essa vida. A esperança naquilo que eu não vejo, naquilo que eu espero, naquilo que é sobrenatural, eles apagam. Então eu chego no nível de relacionamento até aqui, ó. Milagre. Mas, lembra que eu falei, o mais importante não é o milagre, o mais importante é a experiência produzida pelo milagre. O milagre é extremamente necessário, mas se não produzir a esperança, se não revelar o propósito de Deus, não valeu. É a mesma coisa aquela pessoa que estava enferma, foi para a igreja orou, jejuou, se humilhou, clamou, Deus vai e faz um milagre, cura aquela pessoa. No outro dia a pessoa some, desaparece. Vão procurar a pessoa, ela está num bar enchendo a cara. Ela procurou Deus, teve uma experiência, recebeu um milagre, mas foi só para essa vida. Só para essa vida. Desprezou a esperança, desprezou o propósito. Aí muitos vão para a igreja, recebem um milagre. Porém, eles são cegados espiritualmente, eles não conseguem ver a esperança. E eles vivem só querendo ver milagres na vida dos outros. Já recebeu o seu milagre, agora quero ver na vida dos outros. Se não tiver milagres, eles não se satisfazem. Aí, aqueles lobos vestidos com peles de ovelhas falam para ele, para você ter milagre, você tem que dar mais. Você tem que dar todo o seu salário, você tem que dar todos os seus bens, você tem que comprar aqui essa rosa ungida, você tem que comprar aqui um martelinho de quebra de maldição. Você tem que pegar essa água aqui bendita e jogar sobre a cabeça daquela pessoa que não é salva para que o Espírito Santo entre nela. Então se cria-se muitas coisas materiais. Você leva o mundo material a querer entrar no mundo espiritual. Quando é o mundo espiritual que tem que invadir, entrar no mundo físico. É o contrário. Então nós temos que tomar cuidado, porque a experiência é fundamental, nós temos que ter experiências novas todos os dias. Porém, se ela não produzir esperança, se ela não revelar o propósito, ela será em vão. Experiência não salva ninguém. O povo no deserto teve experiência, a geração inteira, 656 mil homens morreram no deserto depois de terem experiência e vivido o milagre. Morreram sem salvação, foram rejeitados por Deus. Muito cuidado nessa dinâmica. Muito cuidado. O importante não é o efeito, um milagre, mas é a causa, é o propósito que está escondido por trás. Olha que interessante. Então nós temos aqui o grande milagre, o maior milagre de todos. O que é impossível do impossível? Nós temos aqui, ó, um nascimento virginal. Nós temos aqui um período de preparação, que durou 30 anos. Aí nós temos aqui algo de maravilhoso, chamado morte e ressurreição. Que produz uma esperança, que é a salvação do mundo. Interessante, né? Sobre quem é isso? Este milagre aqui, que eu chamo de maior de todos os milagres, ele é o milagre da encarnação de Deus. Quando Deus deixou a sua glória, veio até a terra, se encarnou, nasceu de uma virgem, andou nesta terra como homem, se preparou, período de paciência, a tribulação, nascimento virginal. Se você for estudar em termos da medicina, é praticamente impossível
a pessoa virgem conceber, né? Já é um impossível. O segundo impossível é aquela pessoa que não teve o ímen ainda rompido por uma relação sexual, que o rompimento se dá de fora para dentro, poder trazer uma criança ao mundo no sentido contrário. Por isso que lá no Salmo 22, Salmo 18, conta como que foi um pouquinho essa dificuldade do nascimento. É um grande milagre. Não só a concepção, mas também o nascimento. A preparação durante 30 anos ali do menino Jesus, do homem Jesus. Aí vem aqui a experiência, o grande milagre. O mais importante, a morte e a ressurreição. Porque Jesus não ressuscitou como Lázaro, ele não ressuscitou para essa vida. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele já ressuscitou para a eternidade. E qual foi o propósito? No tempo de Deus, quando já havia um silêncio profético de mais ou menos 400 anos, período chamado de interbíblico, aprove a Deus enviar o seu filho, que foi nascido de uma virgem, andou nesta terra como um homem, sentiu, teve todos os sentimentos que nós sentimos, aí chegou no tempo dele, 33 anos. Morreu e ressuscitou, o milagre. O grande milagre é a encarnação de Deus. Todo esse passo aqui, ó, lembra que o milagre é quando Deus, lá no sobrenatural, no mundo espiritual, no Kairos, invade aqui o nosso mundo físico. Deus invadiu, ele se encarnou. Então todo esse período aqui, ó, de concepção de Jesus, é o grande milagre da Bíblia. É a encarnação de Deus como homem. E quando ele morre e ressuscita, não é só para mostrar que ele é poderoso. Tem um propósito. Produz uma esperança que é salvar o mundo. É levar o homem a morar eternamente com Deus. É voltar o homem ter um relacionamento com Deus, que até então ele era inimigo de Deus. O relacionamento foi rompido pelo pecado. Mas quando ele morre, o véu é rompido, a barreira é rompida. Ele ressuscita e nos dá a esperança de ressuscitarmos com ele, de produzir a vida eterna. E o interessante está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 14 e 17. Preste atenção. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Aí o 14 e o 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. Então tudo começa nisso. Morte e ressurreição. Se eu não crer na morte de Jesus para me purificar dos meus pecados, se eu não crer na sua ressurreição e que ele está vivo, é vã a minha fé. Não vale nada, não vale os outros milagres. Então, o maior milagre do primeiro é morte e ressurreição, que produz um propósito, uma esperança, a esperança da vida eterna. Então, nenhum outro milagre produzido por Deus, nenhuma outra forma de relacionamento pode se sobrepor a essa. O mais importante, o milagre principal, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É Deus se encarnando para que tenhamos vida eterna. O resto é uma demonstração de amor de Deus para conosco, porque ele tem prazer em se relacionar, em se revelar a nós, e para revelar propósitos menores do que esse, que o principal é a salvação das nossas almas. Nós temos algumas expressões que nós vemos, o céu desceu, ou a terra subiu. E olha que interessante, está lá em Efésios, capítulo 1, quando ele diz assim, ó, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus nos fala que se nós quisermos nossas bênçãos, nós temos que subir. Olha a terra subindo, entrando no céu. Terra, nosso pó, nosso eu entrando. Só que não entra fisicamente, só entra espiritualmente. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. A sua cura está na região celestial. A sua porta de emprego está na... Paulo nos ensina que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Porém, ele também nos fala que os demônios estão assentados lá.
em Efésios 6,12. Então, para nós tomarmos posse da nossa bênção que está lá na região celestial, os demônios têm que ser expulsos de lá. Eles estão ocupando um território, um local geográfico lá. Então, para que nós possamos ganhar esse território, é necessário ganharmos almas. Porque quando uma alma se rende a Jesus Cristo, ela ocupa o seu lugar na região celestial. Jesus a faz assentar na região celestial. E o demônio que estava ocupando aquele lugar é tirado. Então, quanto mais almas nós ganharmos, mais nós conquistaremos território. Mais o reino dos céus vai se expandir. Então, é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. E nós temos que entrar nessa batalha. E quanto mais nós guerrearmos, quanto mais almas nós ganharmos, mais milagres nós vamos ver. Porque o maior de todos os milagres é a encarnação de Deus. É Jesus Cristo vindo como homem, morrendo, ressuscitando e nos trazendo a esperança da salvação da nossa alma. O segundo maior milagre, na minha opinião, é a salvação do homem. Porque o homem, ele vivia em trevas. Em meio a essa tribulação da vida, muitas vezes ele está cego. E ele tem aqui um período de espera. Porque não somos nós que escolhemos Deus, mas Deus que nos escolhe. E o pecado nos cega. Mas vai chegar no momento que ele vai ter um encontro com o Senhor. E se ele aceitar a Jesus Cristo, vem aqui, ó, o grande milagre. Novo nascimento. Então, o maior milagre é a encarnação de Jesus, morte e ressurreição, para produzir a esperança de uma vida eterna. O segundo maior milagre não é a cura de um enfermo, nem uma porta que se abre, mas é o homem que vivia nas trevas, cego pelo pecado, encontra com Jesus Cristo, e Jesus Cristo transforma a vida desse homem. Ele tem um novo nascimento. A transformação do homem. Lembra de Saulo no caminho de Damasco? Ele viu uma grande luz, aquele que perseguia a igreja, passou a ser aquele que anunciaria a salvação de Deus a todo mundo. Então, a transformação, o novo nascimento, só Jesus Cristo através do Espírito Santo para fazer isso. E isso produz uma esperança, o propósito que Deus salva o homem, para o homem ter a sua salvação e levar outros a terem um encontro com Deus. Eis aí a dinâmica dos milagres, da intervenção do relacionamento com Deus. Então nós temos que entender que existe propósito, esperança, algo maior. O milagre é um simbolismo que aponta para algo maior. E para que um homem possa alcançar aqui, ó, a salvação, para que ele possa se assentar nas regiões celestiais, é necessário que ele entregue sua vida a Jesus. Aí eu já sou salvo, mas eu quero mais bênção, eu quero mais experiência, eu quero mais milagre, eu quero fortalecer a minha esperança, eu quero descobrir os propósitos de Deus. O que eu tenho que fazer? Ganhar mais almas. Porque quando uma alma se rende a Jesus, ele se assenta na região celestial e aquele demônio que está ali ocupando aquele território é tirado. Então quanto mais almas, mais vai se expandindo a ocupação das regiões celestiais. Aí tem um texto que fala assim: as testemunhas de Jesus Cristo, os mártires, estão debaixo do trono ali, do altar, clamando por justiça. Até quando o Senhor não será vingado o sangue dos seus mártires? Aí ele fala: até que se complete o número daqueles que vão herdar a salvação. Até que se complete o número da ocupação da região celestial. Por isso que em Apocalipse 12, veja, o diabo não foi lançado na terra, quando foi expulso do céu, não. Ele foi lançado na região celestial. Tá lá, Paulo fala isso em Efésios. Aí lá em Apocalipse 12, houve guerra no céu, e Miguel e os seus anjos expulsaram do céu, da região celestial, o diabo e seus demônios. Então vai chegar no momento que vai se completar o número da ocupação, e o diabo e seus demônios serão expulsos das regiões celestiais. Apocalipse 12. Aí sim, nós vamos contemplar aquilo que está revelado em Apocalipse. As maravilhas de Deus se abrindo. Novos céus e nova terra. E todos nós estaremos eternamente com o Senhor na glória. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender essa dinâmica dos milagres. Que o milagre é o relacionamento de Deus para com o homem. Porém existe o reino das trevas invadindo o mundo físico. Para se relacionar com o homem nós temos que ter discernimento.
O mais importante não é a experiência, o mais importante não é o milagre em si, mas é aquilo que ele produz. É a esperança, é o propósito de Deus revelado. Deus se revela ao homem porque ele tem propósitos que fogem ao nosso entendimento. E quando nós passamos a buscar fortalecer essa esperança, buscar os propósitos daquilo que não se vê, nós estamos agradando a Deus, porque a Bíblia diz que através da fé nós agradamos a Deus. Somente pela fé nós agradamos a Deus. Então nossa fé, a nossa esperança é fortalecida quando os milagres, o relacionamento de Deus ocorre para com o homem, para com a sua criatura, quando Deus intervém na obra criadora. Então, o milagre produz a esperança. O milagre que ocorre no tempo de Deus revela o propósito de Deus, que é muito maior do que aquilo que ele fez. Jesus morreu e ressuscitou para produzir a salvação para o mundo, para todos aqueles que entregarem a vida a Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe e ajude a entender essa dinâmica e a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo milagre é de Deus, muito cuidado. Até a próxima aula, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.